Natural de Porto Alegre, ele é filho do senhor José e da dona Inês. Ele é jornalista, namora a dona Marina e é um grande amigo. Matheus Trindade. Como é que tá, irmão? Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Bom, o prazer é meu, né? Já vi você entrevistar vários aí importantes, então eu tô me achando importante mais nesse um, momento. então, né? Não, tô me achando importante nesse momento. Obrigado pelo convite. Que mesmo. satisfação, sem dúvida. Matheus, começar pelo começo, né? Tu és natural de Porto Alegre, mas a gente conversava fora do ar que tu uma parte da infância foi morar em Cacequi, cara, Cacequi, lá no interior. É que meu pai é policial civil, então acabou sendo transferido em determinado momento, Sim. ali quando eu tinha uns 7 para 8 anos, para Cacequi. Olha. Né, que é uma cidade de primeira, né? Colocou aquela segunda marcha, já passou a cidade. Terminou a cidade não, lá. Não então. fala da cidade dos parentes da minha esposa, hein? Mas eu tenho amigos ainda claro, que moram lá. Uma brincadeira mais, que então, eles mesmos brincam. Foi bacana, foi diferente a experiência, sim, né? Morei 2 anos lá, não foi muito tempo, Sim. assim, mas cheguei em determinado momento ali da infância, morar em Cacequi. A estação velha lá do Exatamente, trem, né? que não, o Hotel Gaúcho. Tudo que não funciona mais. A gente brinca, né? Que o grande verdade. evento da cidade era ir no CTG, né? Nossa. A gente ia no CTG, era. Sim, reunia toda a cidade. Né? Por aí. Com certeza. E depois dessa. Primeiro, claro, tu começaste a tua criação, enfim, em Porto Alegre, foi para Cacequi, depois tu retorna para Porto Alegre, é isso? Isso, retornei para Porto Alegre por conta do meu pai também, claro. né? Que aí recebeu uma proposta melhor lá para voltar a Porto Alegre. E aí, na sequência, a gente ficou, acho que, uns mais 2 anos em Porto Alegre e veio a proposta para o pai em Campo Bom. Aí, quando eu tava de 11 para 12 anos, que daí a gente veio para Campo Bom e eu fiquei ali durante toda a minha adolescência, né, na verdade. Fez toda a sequência de vida na cidade de Campo Bom, na cidade vizinha aqui, todo esse envolvimento com o Vale dos Sinos. E tu sabe que uma das coisas que eu costumo perguntar pro pessoal que é aqui da região, cara, mudou muito, porque tu és jovem, tu tá com... Eu tô 28 anos. 28 anos. Ou seja, então... Jovem naquela. Já tá... Cabelinho branco. Já assim, não, como é que é? Não cozinha na primeira fervura, né? É, por aí. Mas mudou muito, assim, a região lá da tua infância ainda, adolescência, para o momento atual. Tu diz onde eu morei? Isso, assim? Toda a região que tu acompanhou, Campo Bom, aqui próprio Novo Hamburgo, São Leopoldo, enfim. Tu acha que modificou muito ou continua aquele estilo de cidade, principalmente Campo Bom, né? Um pouco menor, um pouco mais tranquilo? Acho que Campo Bom sim. Acho que Campo Bom que Campo Bom dependia muito do calçado, claro, né? Antigamente. Toda a região, né? E o que eu vejo atualmente, porque a minha mãe mora em Campo Bom ainda, então eu visito ela sim. em alguns momentos, é que virou uma cidade gastronômica, na verdade, assim, cara. Tem restaurante em tudo que é ponto, lugar. assim, então, de certo ponto ficou até mais turística a cidade do que já era, né? Campo Bom, então, mas andando na rua, tu vê que ainda tem aquele estilo de cidade do interior, né? Que as pessoas se conhecem, quase todas se conhecem, cumprimento na rua, assim, então... Guarda esse ar ainda. Que bom. Porque, infelizmente, né, principalmente com o crescimento das cidades, a questão da violência, né, cara? Aumentou muito. E eu acho que Campo Bom ainda é uma cidade da nossa região que, claro que tem os seus problemas também, mas não é tão grande como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapucaia, Canoas, enfim. Que nem tu disse, já acho que vai ter, a violência vai ter em qualquer lugar, né? Se tu não cuidar, vai ter, mas acho que Campo Bom, pelo menos ainda tem aquele ar, assim, que bom, né? Que bom. E eu me lembro quando eu me mudei para Campo Bom, assim, quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, e a gente via muito o sotaque alemão, né? Exatamente, a região. E aquilo aí, pra mim, inicialmente foi... Marcou muito. Foi diferente, né? A gente ia na loja e comprar alguma coisa para casa, assim, e tu via aquele sotaque bem característico, puxado alemão, né? Então foi bacana conhecer esse lado da cultura também. Sem dúvida. Foi bem interessante. Bom, e aí, já começando a falar de uma paixão, né? Que é o jornalismo. Como é que surgiu, a partir de um momento, decidiu, bom, eu vou fazer faculdade de jornalismo, eu vou ser jornalista, quero seguir uma carreira no rádio, na TV, no jornal, enfim. Eu vou ser bem sincero, viu, Jânio? Não foi aquela coisa assim, olha, eu, com 9, 10 anos eu já tinha essa aptidão, assim, uma ideia de ser jornalista. Não, foi ali pros 16 para 17 anos. Praticamente quando estava chegando a época de ir para a faculdade. Exato, daí tu faz aqueles testes, né, para saber mais ou menos, o teste vocacional, para onde tu tem mais aptidão para trabalhar. E eu tinha uma ideia, assim, algo na área esportiva, mas eu não sabia se daqui a pouco um professor de educação física, algo nesse sentido. Mas como eu era o cara do fundão da sala, assim, meio extrovertido, brincava demais, não parava de falar,
Aí teve essa ideia do jornalismo, assim, né? Eu era um ouvinte de rádio eu sempre ouvia, assim, durante a adolescência. Então acabou linkando, assim, a ideia de escolher, mas foi bem no final do colégio mesmo, já né? quase chegando na pressão, né? Batendo na porta, aí vai fazer o quê no futuro, meu amigo? Daí, não, vamos escolher o jornalismo, vamos ver no que vai dar. Né? Só um minuto de parênteses. Tu estava acostumado, enfim, por ser de Campo, a acompanhar os jogos do 15 de novembro? Sim, né? pô, eu peguei aquele boom com o Pois Mano é, Menezes e tudo exato, mais, né? Porque o auge do 15, né? Eu me mudei para Campo Bom em 2002. Bah. E aí logo na depois sequência, teve a Copa do Brasil, né? O grande destaque é a final do Campeonato Gaúcho também. Pois é, você viu esse Gaúcho 2, 3 vezes. Sim, né? A decisão no Sadi Schmidt, né? Contra o Internacional. Inter, aquele jogo polêmico da prorrogação. Exato. O 15 perdeu aquele título e depois a Copa do Brasil, né? E eu fui pro Olímpico aquela vez. Na verdade, eu fui em todos os jogos do 15, né? Contra o Palmas. Tu é o segundo torcedor do 15 que eu conheço, o outro é o Cássio Chaves. Viu? Contra o Vasco, eu me lembro que tinha o Marcelinho Carioca, naquele Vasco da Gama ainda. Né? Aí a chegada do Vasco no estádio, a gente conseguia ver o jogador xingar o pessoal e tudo mais. Não, e um jogo histórico lá no Rio de Janeiro, Lá no Rio de Janeiro, né? 15 ganhou de 3-0. E eu me lembro o retorno dos jogadores para Campo Bom. Nossa, foi aí toda uma carreata que foi feita na cidade, eu tava lá. E depois aquela semifinal contra o Santo André, eu fui pro Estádio Olímpico, né? Que aí não foi... Justiça aquele jogo. Depois daquele 4-3 no jogo de ida, né? Acabou perdendo a volta, foi impressionante, foi assim. Foi 3-1, né? Eu acho, no Olímpico. Foi 3-1 no Olímpico, pro Santo André. E o 15 sai ganhando, se eu não estou enganado, e toma virar, né? Exato, e... Poxa, o Santo André terminou campeão, né? Imagina, um 15 no Maracanã contra o Flamengo, né? Poderia ter pego uma decisão dessa. Mas foi de qualquer forma um momento incrível. Não, mágico, né? E eu nunca tinha visto tanta gente conhecida de Campo Bom em Porto Alegre, né? Que legal. O 15 na época fez toda uma caravana, assim, uns 40 ônibus que foram colocados à disposição para acompanhar. Tu comprava o ingresso, já garantia um lugar lá no ônibus para ir a Porto Alegre. Então foi diferente, foi bacana. Uma pena hoje o 15 ter dado uma parada. Parece que tem um projeto, né, para retomar, mas tudo é um investimento. E como você disse também, a questão, né, a região toda deu uma queda geral. A gente está vivendo aí a economia, problemas. Acabou dando uma segurada no investimento do futebol. Mas tomara que ele na frente retome, né? O 15 até chegou a tentar, né? Nos últimos anos, voltar na segundona, terceirona. Só que aí tem que ser bem planejado, né? Não adianta fazer por fazer, né? Aí os jogadores, a gente recebia informação que ficavam numa casa que não era legal, né? Que não tinha toda a acomodação necessária. Então, se for fazer desse jeito, melhor não fazer, né? Então, se for retornar, que faça com uma estrutura bacana, que consiga o apoio da cidade, a gente torce, vamos ver no futuro. Aí. Até porque tem que ser realmente uma forma profissional, né? Com certeza. Para as coisas poderem andar. Mas voltando a falar do jornalismo, aí você vai fazer jornalismo na Fevale? Fevale, isso. Comecei em 2008. Na Universidade Fevale, ainda era faculdade na época, não tinha ido para a universidade. Aí comecei por ali, aí sim, Jairo, eu confesso que na minha adolescência eu era meio paradão, assim, eu fazia educação física, eu gostava, assim, jogava vôlei, futebol e tudo mais, só que de resto eu era meio paradão na vida, chegava em casa, ficava lá tranquilo, aí a partir da faculdade eu botei na cabeça, não, vamos trabalhar, vamos focar, aí no primeiro semestre na universidade eu já fui fazer estágio na rádio lá da Fevale, consegui lá com o professor e tal, e aí a partir daí eu não parei mais. Sabe? Aí realmente foi picado pela veia do mosquitinho do jornalismo. Aí a latinha acabou me conquistando. E é incrível assim, como né? o cara sente falta quando tá fora, né? Agora... Às vezes é cansativo, mas... Essa que é aquela coisa, né? Às vezes tu reclama, tem que fazer tal jogo de noite, né? Chovendo e tal, mas, cara, se tu fica 15 dias parado, assim... Já sente... Tu já sente, né? É bem isso mesmo. Foram quantos anos de faculdade? Eu demorei para formar. Não, mas isso é normal, todo mundo hoje. Foram 8 anos que eu fiz na faculdade. Tu acha que o Jairo Cuba que levou quanto tempo? 8 aninhos. Mais ou menos isso. Formei, na verdade, a formatura foi em 2017, ano passado. 2017, em fevereiro de 2017 foi a formatura. Tu colocaste lá nas redes sociais. Botei TOG e tudo mais, né? Show. Demorou um pouquinho porque depois eu fui para Porto Alegre, né? Então, e eu continuei na Fevale. Então, tu voltar a Porto Alegre, fazer a aula, né, retornar para a cidade e tal, ficou puxado durante um período ali. Depois dessa experiência na rádio da Fevale mesmo,
tu trabalhaste na Rádio ABC aqui em Novo Hamburgo, né? Isso, daí foi uma indicação de um colega da Fevale, que me colocou junto para a ABC 900, aí foi 2009 que eu entrei na Rádio ABC. Uma rádio grande aqui da nossa região, né? Eu trabalhava pela manhã na ABC, eu começava às 6. Do Vale dos Sinos, acredito que seja maior, né? Com certeza, com certeza. Em termos de jornalismo também, né? Então, a Progresso não pôde disputar, mas agora caiu bastante. Isso, né? E na ABC eu tive mais... Porque na Fevale a gente ficava só no estúdio, né? Na ABC tinha a possibilidade de ir pra rua, né? De fazer as matérias externas ali. Eu peguei uma bagagem muito legal, assim. As pessoas com quem eu trabalhei ali, o Rodrigo Giacometti, que me indicou, sensacional, né? A Valesca Fonseca também, que me ajudou, que era da área comercial. Então o pessoal me ajudou bastante, assim, peguei uma bagagem muito legal. Foi quanto tempo de ABC? Foram 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio de Rádio ABC. Aí, entre as coberturas, assim, uma das que mais me marcou, e acabou sendo uma cobertura triste até, foi quando teve o problema no sítio da família Lima. Ah, sim, 2 irmãos, né? E teve todo um desmoronamento lá, sim, né? Tinha dado uma enxurrada, exato. E eu fiquei cerca de 14 horas lá, fazendo a cobertura, porque tinham 3 pessoas que não tinham achado ainda durante a procura, né? E durante o período que eu fiquei lá, acharam os corpos, assim, então... Isso marca muito, né? Foi diferente porque a gente acabou ficando amigo da família, assim, tava eu e uma outra repórter do jornal, NH, e a gente ficou conversando com a família, tomava chimarrão enquanto esperava alguma notícia do Corpo de Bombeiros, né? E quando a gente saiu do local, lá do sítio, a mãe do rapaz que foi encontrado, ela veio e nos abraçou forte, assim, sabe? Então foi algo surreal, assim, diferente de tudo que eu já tinha visto. Né? E para um jovem, praticamente começando a carreira, eu creio que essa carga emocional seja mais difícil até de controlar, né? Porque tu está acostumado com aquele dia a dia, trabalho em si, mas aí tu separar o lado profissional, que tu tem que estar no ar, tem que estar mandando informações, enfim... E tendo toda essa carga emocional por trás, não é tão fácil. Acho que caiu a ficha depois da cobertura, né? Porque tu sabe, né? Já quando a gente tá é incrível, né? Na cobertura, a gente desliga de tudo, assim, fica tão focado assim naquela situação que esquece da real situação que a gente tá vendo, né? E quando eu fui lá, o sinal de telefone não pegava, por exemplo. Então, eu tive que pegar um telefone fixo, né? Para fazer os boletins, né? Passar as informações pro pessoal do jornal também. Então, eu fiquei tão ligado em buscar as informações que depois, assim, quando chega em casa, é que cai um pouco a ficha de tudo que tu viveu naquele dia. Sabe o que eu acho legal a gente contar às vezes, pequenas experiências, assim, principalmente o pessoal, né, que está começando faculdade, já tem a ideia de fazer jornalismo, e no segundo bloco a gente vai falar bastante da parte do jornalismo esportivo, enfim, o Matheus, né, é um craque nessa área, hein? Mas justamente para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Porque às vezes tu olha só o repórter, né? Usando o repórter como exemplo, na frente da câmera ou no rádio ouvindo, né? Ou quando é no jornal, né? A matéria. Pô, e tu não sabe tudo que envolveu, né? Para chegar aquele momento de tu ir por ar ou o jornal sair no outro dia. O que o repórter, que nem tu disse, pô, foi num local que o celular não pegava. Como é que tu vai correr atrás para entrar em contato com a redação, para mandar a informação? Então, tudo isso é importante para o pessoal conhecer um pouco, que não é todo esse glamour que o pessoal pensa, né? Não é o cabelinho arrumadinho, terno e gravata ali, dá boa noite, né? Todo dia. Tem todo um processo por trás, né? E a gente não faz sozinho isso aí também, né? Já acho que tem um trabalho... Tem sempre uma equipe, né? Às vezes a gente desvaloriza muito no jornalismo o trabalho do produtor, né? Que é aquela pessoa que fica nos bastidores, né? Te auxiliando, olha, precisa disso, precisa daquilo, como é que faz e tal. Acho que é bem importante também. Então, é toda uma correria, né? Que tem por trás das câmeras, às vezes. E que o apresentador tem que ficar na postura bonitinha, tem que ficar ali dando a gente tá no bate-papo, então o Gabriel aí correndo para deixar tudo pronto, né? E no rádio a mesma coisa, né? Principalmente nos jogos maiores. Pega Clássico Grenal, né? Por exemplo. A cobertura começa quantas horas ou dias, exato, antes? É uma correria de tu fazer um material legal, assim, para no ar ficar bonito e pronto, assim, para o ouvinte ou para o telespectador, né? Sem dúvida. Vamos para o intervalo e na volta o Matheus vai contar aí sim, né? Um pouquinho da trajetória dentro do jornalismo esportivo, né? Foram quantos anos de Bandeirantes? Foram 7 anos e meio. Olha só. É uma vidinha, né? Que bagagem também. Vamos para o intervalo e já voltamos.